Brenda Heist, uma mulher desaparecida, reapareceu após 11 anos. Onde ela estava? Será que faleceu? Conheça também o caso de Steven Kubak, que desapareceu no Triângulo de Michigan. O homem ficou desaparecido por 15 meses sem deixar vestígios. Ficou super curioso? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora conferir esses casos surpreendentes. Desaparecido por 15 meses. Steven Kubak é um dos homens que viveu um dos casos mais estranhos e misteriosos já registrados nos Estados Unidos. Seria possível alguém desaparecer por 15 meses sem deixar vestígios ou pistas? Steven prova que sim. No ano de 1978, o rapaz desapareceu na área de Michigan, mais exatamente no Triângulo do Lago Michigan. O Triângulo Michigan sempre foi e continua até hoje sendo protagonista de diversos eventos misteriosos. Como, por exemplo, temos um navio que desapareceu junto com sua tripulação de 7 marinheiros, mas nenhum vestígio do navio foi encontrado. Antes de sair pela porta de casa, ele disse a seus pais que iria esquiar. No dia em que deveria ocorrer o seu retorno da viagem, ele não deu sinal de vida. Então a família deu ele como desaparecido. As equipes de busca vasculharam toda a área que ele estava naquele dia e encontraram e descobriram algo surpreendente. Eles encontraram os esquis e os bastões na praia do lago, e bem próximo dali foi encontrado um local que tinha pegadas exatamente na beirada do lago. Mas para onde Steven foi a partir dali? Ao continuar procurando por aquela área, os detetives encontraram a mochila do homem, mas encontraram só a mochila, não havia nenhuma evidência de seu paradeiro. Durante todos esses meses, não houve nenhuma pista. Após 15 meses, Steven reaparece e bate na porta da casa de seus pais. Assim que os pais abrem a porta, tem um choque imenso ao ver seu filho depois de tanto tempo. Steven teve que responder aos investigadores que acompanharam o caso diversas perguntas sobre o acontecido. O homem contou aos investigadores que a única coisa que ele lembrava era de ter ido esquiar e pescar um pouco. Ele se encontrou em uma floresta a cerca de 40 milhas da casa de seus pais. O mais impressionante de tudo era que quando ele acordou, estava vestindo roupas que não eram suas e junto dele havia uma pequena bolsa, que não era dele, repleta de mapas em seu interior. Mas o mais estranho era que eram mapas que ele nunca tinha visto em sua vida. Aquilo definitivamente não era dele. O caso de Steven segue sendo um mistério até a data de hoje, pois ninguém sabe exatamente o que aconteceu a ele, e também ele evitou falar sobre isso ou dar mais detalhes sobre a história. Será que Steven fugiu de casa e inventou essa história para todos? Será que ele foi abduzido por alienígenas? Será que ele tinha algum problema psicológico? Fica aí a questão para você, super curioso. A mãe desaparecida. Em fevereiro de 2002, em Lititz, na Pensilvânia, Brenda Heist desapareceu quando ainda estava no processo de divórcio amigável, com partilha de bens, deixando para trás o ex-marido e os 2 filhos, na época um de 8 e outro de 12. Era para ser como mais um dia comum como todos os outros. Pela manhã, Brenda levou as crianças para a escola, se despediu com um beijo como sempre fazia e avisou que mais tarde os viam. Mal sabiam eles que esse mais tarde jamais chegaria. Na volta para casa, parou em um parque e sentou em um banco. Ela começou a chorar muito e de repente alguns moradores de rua se aproximaram dela. Ao saber do momento difícil que ela estava passando, a convidaram para ir à Flórida, porque lá ela conseguiria uma vida melhor. Brenda recuou por alguns minutos, mas sem pensar direito sobre tudo, ela disse sim e foi correndo para casa arrumar suas malas. Ela sumiu sem deixar nenhum rastro ou pista de para onde teria ido, da maneira mais cruel que poderia acontecer.
ela desapareceu da vida dos filhos naquela manhã. Brenda e seus companheiros de viagem pediam caronas para chegar até seu destino. Quando finalmente chegaram na Flórida, sabiam que teriam que fazer o possível para sobreviver. Nesse meio tempo, Brenda acabou conhecendo entre alguns dos moradores de rua alguém que chamou sua atenção. Então eles começaram a se relacionar. Eles viveram durante 7 anos em um acampamento junto de outros sem-teto. Antes de conseguir o primeiro trabalho, passaram-se 2 anos. O que ela e seus colegas comiam eram restos de comida das latas de lixo da cidade, de restaurantes que estivessem dispostos a dar para eles e não jogar fora, ou dependia até mesmo da bondade de outras pessoas. Até que Brenda conseguiu sua primeira faxina, e aquele dia em diante não faltaria indicação, e o público foi a cada dia mais crescendo. Essa foi a forma que ela encontrou para sobreviver. Todos que a contratavam como faxineira, quando ela tinha alguma oportunidade, ela contava a história triste de sua vida, em uma outra versão, de que estava na Flórida para construir uma vida nova e que seu marido havia falecido. Ela nunca disse absolutamente nada a ninguém sobre seus filhos. Todos os conhecidos que Brenda tinha, ela dizia que não queria ter filhos, que não gostava de crianças ou que nunca havia tido filhos. Quando trabalhou como faxineira, ela roubou a identidade de 3 de suas clientes. Foi descoberto somente um roubo, então acabou presa por alguns meses, mas logo foi solta. Por muitos anos ela viveu assim, praticamente como uma sem-teto, fazendo apenas alguns serviços para que não morresse de fome. Sua verdadeira identidade foi revelada quando ela compareceu à delegacia de polícia da Flórida. Foi quando ela resolveu finalmente se entregar. Ela entrou pela porta do xerife na Flórida e contou quem era e tudo o que já havia feito. Ela disse que deixou sua família porque a pressão do divórcio, cuidar dos 2 filhos e alguns problemas de casa eram demais e acabou não suportando. Disse também que cometeu alguns roubos e fez algumas coisas erradas que ela se arrependia. A mulher alegou que decidiu se entregar porque estava tendo problemas de saúde e não tinha como pagar seu tratamento. Quando sair da prisão, ela espera ir viver com sua mãe no Texas. As autoridades passaram meses investigando o desaparecimento da mulher, entrevistando parentes, vizinhos, amigos e colegas de trabalho. Ela chegou a ser incluída em vários bancos de dados nacionais de pessoas desaparecidas. A vizinha mais próxima, Alene Bingerman, não conseguiu acreditar quando soube que Brenda estava viva e que a mulher pudesse ter deixado os 2 filhos por nada. Quando a notícia foi divulgada, sua família reagiu horrorizada por estar vivendo uma mentira. Sua filha, Morgan Heist, e seu irmão procuraram ela durante anos, e descobrir aquilo era muito frustrante, e principalmente irritante saber que a mãe partiu por livre e espontânea vontade. Eles ficaram muito magoados, porque eles frequentemente colocavam sua foto em paredes pela cidade, faziam publicações nas redes sociais, e mesmo com tantos anos, eles sempre insistiam e pediam aos oficiais que continuassem procurando por ela. No ano de 2010, com 8 anos de desaparecimento, foi anunciado seu suposto falecimento. O ex-marido Lee Heist acabou sendo acusado por suspeita de ter tirado a vida da mulher e o sumiço com seu corpo, sendo que Brenda continuava viva e vivendo do outro lado do estado. Após a descoberta de toda a verdade, Morgan e seu irmão ficaram felizes por seu pai ter sido finalmente inocentado pela suspeita sobre o desaparecimento de sua mãe. Eles amavam muito seu pai, por nunca ter deixado faltar nada e sempre ter cuidado muito bem deles. Embora a justiça achasse uma coisa, eles sempre acreditaram na inocência do Sr. Lee. Ao contrário do que você talvez esteja pensando, o detetive responsável pelo caso confirmou que a mulher não sofria de problemas psiquiátricos. Ela realmente fez tudo isso porque quis, sem pensar nas consequências.
Mesmo distante de casa, ela pensava diariamente em sua família, inclusive em seus pais. Mas ela não teve coragem de fazer algo a respeito, nem ao menos um telefonema fez em todos esses anos. Quem sabe os filhos de Brenda lhe deem uma segunda chance. Pode ser difícil o perdão, mas estamos torcendo pelo bem de todos os envolvidos. O reaparecimento dessas pessoas foi realmente inusitado e surpreendente, mas uma menina chamada Manuela Orlandi não reapareceu até hoje. Ela desapareceu misteriosamente no Vaticano. Porém, 36 anos depois, sua família recebeu uma pista de onde deveria procurar Manuela. E o Papa ainda disse algo inesperado para o pai dela. Ficou super curioso para saber sobre esse caso misterioso? É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela.